Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder, junto com vocês, desfrutar de um início de um ciclo novo, né? Acredito, como pastor também, que Deus é Ele que estabelece pastores, é Ele que estabelece pastores para a igreja, pastores para a cidade, e estou muito feliz de poder participar. Obrigado pelo convite, parabéns aos meus amigos Isadora, Gessé, que Deus abençoe vocês. Fui lembrado nesse dia, né, e a gente veio todo num esquema de tentar fazer com que eles não soubessem que a gente estava vindo, e aí conseguiram, nos encontramos aqui agora. Eles são amigos queridos, a gente já tem caminhado algum tempo juntos, mesmo que à distância. Estiveram na nossa igreja algum tempo atrás, estiveram na nossa igreja mãe lá em Joinville, tivemos um café da manhã muito legal algum tempo atrás, almoçamos juntos agora há pouco tempo, e temos nutrido assim um relacionamento muito abençoado, um relacionamento bem abençoado por Deus. E eu acredito que de alguma forma eu me sinto muito honrado por poder estar aqui. Também estou com a minha esposa, a Raquel, que está ali, fica de pé. Está carregando Benjamin na barriga. E a minha filha Ayla, de 3 anos, que também está ali, já achou uma amiguinha para brincar ali. Que ela estava triste que eu não ia ter a escolinha das crianças, mas já achou uma amiguinha para brincar. Então, obrigado pelo privilégio, pela honra de poder estar aqui. Apóstolo, Deus abençoe essa casa, que de fato vocês vivam um tempo novo e especial da parte de Deus. Você crê que Deus está separando um tempo novo e especial para a sua vida como igreja? Amém? Esse é um dia para ser celebrado, para ser encher de ações de graças, porque Deus tem sido bom com essa casa e tem permitido que agora, de uma forma tão nobre e tão sábia, o pastor tenha conduzido dessa forma. Eu conheço muita gente por aí, irmãos, e digo que é raro ver coisas como você está vendo hoje aqui à noite. Então sinta-se honrado por ter pastores como esse na sua casa, viu? Sinta-se honrados por ter líderes que discernem as coisas. Eu quero ministrar de forma bem rápida uma palavra. Acredito que nada muito diferente do que você já tem sido ministrado até aqui, mas talvez com alguns contornos que possa edificar e abençoar você. Não vou demorar muito, então fica tranquilo. Eu sei que é dia de semana, está todo mundo na correria aí. Mas abra sua Bíblia introdutoriamente no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Esse não é o texto básico que eu quero usar, mas é um texto introdutório que vai nos ajudar a entender um pouco algumas coisas que eu creio que Deus quer comunicar conosco essa noite. Gênesis 1, 26, na minha versão NVT, diz: Então Deus disse: façamos o homem, na minha versão, façamos o ser humano, a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Acho que a grande ênfase aqui que eu quero dar é: façamos o ser humano a nossa imagem, ponto e vírgula, ele será semelhante a nós. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar rapidamente. Pai Santo, nós te louvamos por essa noite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, de adorar ao teu nome. Esse culto é de tributo e louvor ao teu nome, porque só o teu nome está exaltado sobre todo nome. Mas também estamos aqui essa noite com o coração cheio de alegria por entender que o Senhor está fazendo uma obra na igreja Getsemane. Por isso te pedimos que você, bom pastor, que começou a boa obra, aperfeiçoe ela, e que essa noite, através da tua palavra, o teu Espírito possa tratar, aperfeiçoar, adornar e ajustar o nosso coração ao teu. Nós não temos por nós mesmos a capacidade de compreender a tua palavra sem que recebamos do alto o teu Espírito para traduzi-la para nós.
Por isso que o Senhor derrame sobre nós essa noite um espírito de sabedoria, de revelação e de discernimento, para que alcancemos a plenitude da Tua palavra e saiamos daqui Te amando mais, Te temendo mais, para a glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É interessante perceber como Deus é detalhista nos processos bíblicos aonde Ele se move. Ele cria todas as coisas com o poder da sua palavra, mas quando vai fazer o homem, a reunião da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, em uma pequena reunião, um pequeno concílio, diz: olha, vamos fazer o homem, mas vamos fazer o homem igual a nós, a nossa imagem. Vamos fazer ele de um jeito diferente das outras coisas que a gente fez. Vamos fazer ele a nossa imagem. Eu não sei, irmãos, se você consegue ter a plena dimensão do que esse versículo tão importante nas Escrituras tem a dizer a seu respeito e a meu respeito. Isso não significa que nós temos um poder assim de ser, quarta pessoa da Trindade. Não. Mas é interessante perceber que o projeto de Deus, no ato da criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito reunidos, tem um só propósito. E o único propósito é de fazer o homem, mas fazer o homem tendo em si mesmo um modelo de reprodução. Isso é um tipo de coisa que, com o passar da vida, culto, ministério, enfim, seja lá o que for que você faça na igreja, a gente meio que vai vivendo isso quase que por uma osmose. Mas eu queria pedir que você, durante 1 minuto apenas, refletisse quanto à glória que há nesse versículo. Porque isso está no inconsciente, eu quero trazer isso para o teu consciente hoje, isso é glorioso demais. Deus decidiu fazer o ser humano a sua imagem e a sua semelhança. A despeito das áreas onde isso implica, o fato é que o modelo de reprodução de Adão e Eva foi a própria Trindade. Isso é extraordinário. Não há isso sendo reproduzido em nenhuma outra esfera ou em nenhum outro dinamismo nas Escrituras. Eu não sei quando foi a última vez que você se maravilhou por conta disso. Por isso eu queria que você refletisse de verdade e se maravilhasse de novo quanto ao fato de que o projeto de Deus na criação era fazerem seres iguais a Ele, para o louvor da sua glória. A sua glória e a sua imagem. Um Deus trino, em um relacionamento eterno de amor com Deus, com o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Muita gente acha que Deus criou Adão e Eva porque Deus estava assim um belo dia muito sozinho e disse: olha, a gente está meio sozinho, vamos criar gente para poder ficar com a gente. Não, eles se completavam em amor, em plenitude, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Inclusive, isso não cabe aqui para hoje, mas cabe talvez para uma reflexão um outro dia, a Trindade é um modelo para a comunidade. Porque o Deus Pai é Deus como Deus Filho e como Deus Espírito, mas tem função diferente do Deus Filho e do Deus Espírito. O Deus Filho é tão Deus quanto o Pai e o Espírito, mas a sua pessoalidade, o seu propósito é distinto. Então a gente tem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito, que são iguais em poder e glória, mas que têm trabalhos diferentes, mesmo assim conseguem ser um. Isso tem a ver com preto na igreja, que é um com branco, tem a ver com vascaíno, que tem a ver com flamenguista. Inclusive, por reconhecimento visual, tem algum flamenguista aqui essa noite também? Só para o reconhecimento visual. É bom a gente sempre saber onde está, né? A comunidade Deus é uma comunidade, é um modelo para a igreja. Fecha aqui um parênteses. Esse Deus trino, que está vivendo um relacionamento eterno de amor, convida agora o ser humano para desfrutar da graça de ser igual a Ele. Isso é extraordinário. O que isso significa para nós, de fato, como igreja? Bom, o que eu estou pintando aqui é uma imagem, que na verdade é o próprio Gênesis que está pintando.
mas é autenticado através do texto que então é o meu texto base, e que possivelmente você andou lendo por aí, que é João, capítulo 17. Então abra aí o Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero ler 3 versículos apenas. (20 ao 23). João 17, 20 ao 23. João 17, 20 diz: é Jesus fazendo uma das suas últimas orações antes de morrer. Não te peço por esses discípulos. Quem são esses discípulos? São os 12 e a comunidade, a igreja que estava sendo fundamentada e que acompanhava Jesus nas suas andanças. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles, ou seja, os meus discípulos e aqueles que crerão na mensagem por meio dos meus discípulos, minha oração é que todos eles sejam o quê? Sejam um. De que forma? Ser um igual um mais um? Como é que é isso? Ser um igual leite que mistura com Nescau e vira uma outra coisa? Como é que é ser um? Nessa perspectiva de Jesus. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Esse é o modelo da balança de Jesus para que compreendamos unidade. Ele está dizendo que a igreja seja um a partir do modelo da Trindade. Você percebe como Jesus está voltando no Éden, na criação? No processo de restauração, a única coisa que ele está fazendo não é criar algo novo. Ele está apenas revitalizando o projeto da criação através do seu modelo encarnado. Ele está dizendo que eles sejam um, assim como nós somos. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Olha o desejo de Jesus. Que eles experimentem o quê? Unidade perfeita. Para quê? Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Esse texto é extraordinário. Jesus está acentuando algumas coisas muito fortes na sua oração. É uma das suas últimas orações. Eu não sei o que você oraria em uma das suas últimas orações. Jesus, me livra dessa, sei lá. Jesus, me dá um prato de churrasco, meu último pedido. Não sei lá. Faz o Vasco ser campeão do mundo. Não sei o que você ia orar. Brincadeira. Parabéns, os vascaínos, inclusive, foram para a primeira divisão. Parabéns. Ganharam do Ituano de 1-0. Parabéns. Eu não sei o que você oraria em uma das suas últimas orações, mas é interessante perceber que Jesus, em uma das suas últimas orações, não está orando por ele. Sabe por que ele está orando? Por você. Porque ele está dizendo para o Pai: eu não peço apenas por esses meus discípulos, eu peço por aqueles que virão através deles. Jesus está orando pela igreja global, pela igreja, teologicamente dizendo, universal, que não é aquela lá. A igreja universal é a igreja de todos os tempos e de todas as eras. É a igreja do primeiro século. É a igreja do Martinho Lutero, do João Calvino. É a igreja Batista de Getsemane aqui. É a onda dura, é a igreja lá da Austrália, a igreja da África. É a igreja de todos os tempos. Jesus está orando pela igreja. E ele faz algumas afirmações muito curiosas. Ele está dizendo que eles sejam um, assim como nós somos, para que o mundo creia que você me enviou. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que só existe um jeito do mundo atender e compreender que Jesus é o Messias. Entregando panfleto na praça, pastor? Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Mas não é disso que Jesus está falando. Fazendo frases de efeito para postar no Instagram, eu faço isso de vez em quando. Isso é legal também. Mas não é disso que Jesus está falando.
Jesus está dizendo que o jeito do mundo conhecer que Ele é o Messias é enxergando para uma igreja que não está dividida. É olhando para uma igreja que está unificada. E essa igreja, ele está dizendo aqui, não é a igreja batista aqui em Getsemane, Macaé, meio Maricá com Macaé. Macaé, não é a Onda Dura lá em Joinville, muito menos a Onda Dura Rio de Janeiro. É a igreja. É o reino de Deus plantado na terra. Ele está dizendo que só tem um jeito dele ser conhecido para aqueles que não o temem. É quando aquele que não o teme olhar para a igreja e não vê divisão, mas vê unidade. Isso é extraordinário. Deve levar a gente a algumas reflexões. É como se ele estivesse dizendo e afirmando para nós que fomos criados para ser capazes de atingir, e ele mesmo está dizendo aqui, a unidade com Deus e com os outros. A unidade, o texto diz, perfeita. Eu estou em Jesus, o Pai está em mim, o Filho no Espírito. Sabe, essa unidade, essa trindade meio que me convidando para um relacionamento, morando em mim e extrapolando as barreiras para fora de mim, para que o mundo creia que Jesus é o Messias. Eu não sei se você conseguiu compreender isso. Eu acho que seria uma espécie de blasfêmia se não tivesse vindo da boca de Jesus isso. Porque o que Jesus está afirmando aqui, irmãos, é que nós temos um chamado, um propósito, um desígnio como igreja. E esse desígnio é ser um, para então estarmos participando do elo da comunidade de Deus. É evidente que o nosso pecado e as nossas falhas, a queda, faz com que, ainda que tenhamos sido restaurados na nossa natureza, soframos o efeito do pecado. Quantos pecadores estamos aqui essa noite? Por mais que não naturalmente, através da natureza, a gente peca. Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você é um pecador. Você peca. Não pela natureza mais, nossa natureza foi restaurada, mas cometemos pecado. Logo, talvez esse não seja um processo em que plenamente viveremos nessa vida. Mas isso não abala o propósito da criação do ser humano. E você precisa compreender isso para que, ao perceber-se dentro desse propósito, não viva algo diferente daquilo que o próprio Deus desenhou para você viver. Nós somos destinados ao inferno por conta do nosso pecado. Romanos capítulo 1 diz que nós estamos distantes. Os primeiros capítulos vai dizer que nós somos alvo da ira de Deus, mas em Cristo Deus nos faz filhos. Olha que isso, a gente é alvo da ira de Deus, mas em Cristo, esse que é alvo da ira, vira filho, e tendo virado filho, Deus nos convida a fazer parte dele. Isso é extraordinário. Eu não sei quanto isso impacta você. Essas afirmações, elas não vêm de nós mesmos, evidente, mas são afirmações feitas pelo próprio Jesus Cristo. É como que o desejo dele é ser perfeitamente um com cada um de nós que estamos aqui essa noite. Mas não apenas isso, a oração de Cristo é para que a sua criação cumpra o seu propósito criacional. Qual é o propósito criacional do ser humano? Ter uma unidade perfeita com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É como que de alguma forma nós somos maravilhosamente incluídos naquilo que João Damasceno vai chamar na dança da pericorésia, onde o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito têm uma relação de amor profunda e permanente, e Deus permite que você e eu entremos nessa relação e nessa dança maravilhosa. Ele nos criou não apenas para andar com Ele, preste atenção, Deus nos criou para que Ele mesmo habitasse em nós, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas Ele anseia por essa realidade manifesta. Agora, é interessante percebermos que há uma dor de pais, pai e mãe,
que talvez possa ser algo mais próximo daquilo que talvez Deus sinta a nosso respeito. Porque o que acontece? Minha filha tem 3 anos. E eu tive uma criação, meu pai, enfim, se converteu na reta final da vida dele, o cara mais parecido com Jesus que eu conheci na vida, mas a criação que ele teve o impedia de manifestar amor para nós com atos. Então eu nunca tive um eu te amo do meu pai. E eu o amava profundamente, sei que ele me amava profundamente e logo a gente vai estar junto. Mas ele não conseguia manifestar isso por conta da carga emocional que ele recebeu na vida. Então, de propósito, para quebrar esse ciclo, toda hora eu dou um beijo na minha filha e falo para ela, eu te amo. E quando eu falo eu te amo para ela, é porque eu amo mesmo, mas também estou querendo quebrar coisas em mim. Você entende isso? Amém? Só que já está chegando a hora dela, papai, e 3 anos, e fica me empurrando. E eu a amo profundamente. Mas vai chegar um dia, e essa fase, a gente ora para que demore, mas mais cedo ou mais tarde chegou para você, vai chegar para mim também, que os filhos se acham, né, meio que independentes assim, e não querem mais que você leve ele na escola, porque ele tem que chegar sozinho, e enfim, uma série de questões, e até certo ponto isso é muito comum. Mas sabe a síndrome do filho independente? Eu acho que é essa a perspectiva que muitas vezes a gente se coloca diante de Deus, porque talvez isso seja uma espécie de uma fração do que o Criador sente quando olha para nós. Porque um Deus que deseja ter unidade dos seus filhos e com os seus filhos, envia o seu único filho para que agora então seja o primeiro de uma raça eleita à sua imagem, estabelece eles como uma insígnia de representantes do reino de Deus na terra. Mas eles meio que percebem-se um tanto quanto, vou viver a minha vida. Sabe, papai? A gente é assim. A igreja, e eu estou dizendo da Igreja Universal, ao passo que está amadurecendo, também tem um quê de independência quanto a Deus, e é só você olhar para as Escrituras que você vai ver o povo eleito de Deus, que é o povo hebreu, tendo esse quê de síndrome de independência quase que em toda a Escritura. E a pergunta que eu faço para mim, e consequentemente para você nessa reunião, é: como ignorar a importância da unidade da igreja? Como é possível a gente considerar viver igreja sem ser um? Qual é o nível de audácia que nos permite chegar à compreensão de entender que a gente consegue cumprir o propósito que Deus nos estabeleceu, seu irmão que está do seu lado, vivendo a unidade com ele? Como a gente é audacioso ao ponto de achar isso? É só a gente olhar para as Escrituras que a gente vai ver isso delineado de forma muito clara, mas quase que periodicamente temos em nós mesmos um quê de independência, de acharmos que a gente é o último gás da Coca-Cola, a Coca-Cola perdida no deserto, eu não preciso de mais ninguém, o último biscoito do pacote, louvado seja eu, sem perceber o fato de que Deus não levanta homens. Ao olharmos as Escrituras Sagradas, veremos homens que Deus levantou, mas a partir da era iniciada na nova aliança com Jesus, Deus não levanta homens, Deus levanta a igreja. Por isso, é impossível eu ser a igreja. Se alguém disse isso para você, eu quero te dizer biblicamente que você está equivocado. Porque eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja. É impossível. Deus estabeleceu um jeito de revelar a sua glória para o mundo, através de um grupo de pessoas pecadoras, falhas, inaptas, mas que ao olharem para Ele são glorificados à sua imagem para viver a totalidade daquilo que Ele deseja. Mas Ele quer que isso aconteça no meio da unidade da comunidade. Isso precisa fazer a gente refletir na forma como a gente vive a igreja.
isso precisa fazer a gente refletir na forma do como a gente acredita que está agradando a Deus vivendo a igreja. Deus convocou a igreja para ser uma unidade perfeita. Logo, se não somos uma unidade perfeita, a gente pode fazer um monte de coisa, mas não está fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. E é interessante pensarmos que, periodicamente, possivelmente você já fez essa oração, porque eu já fiz também, a gente faz aquela oração: Deus, fizemos o nosso melhor para você. E você não vai ver em nenhum momento nas Escrituras Deus pedindo o seu melhor. Você vai ver Deus pedindo o que Ele pediu, ponto. A ideia de que Deus abaixa a régua da sua santidade para aceitar a nós mesmos, isso é caído. Deus estabeleceu princípios, não é porque a sua graça nos alcançou e nos salvou que Ele vai aceitar qualquer coisa de nós. Deus espera a unidade da sua igreja e isso vai exigir esforço da gente. Isso vai exigir suor, muitas vezes sangue e lágrima. Porque isso tem a ver com abrir mão de preferências. Isso tem a ver com abrir mão de gostos pessoais. Como é que vai andar os dois juntos se não entram em comum acordo? Casados, quem são casados aqui? Levante a mão aí bem alto. Você sabe bem do que eu estou falando. Será impossível seu casamento, não vou nem dizer bem sucedido, seu casamento permanecer se não houver concessões. A maioria das vezes um lado dá mais concessões que o outro, mas não importa. O que importa é que ambos os lados decidiram caminhar para uma única finalidade, ser um. Inclusive, existe um trecho bíblico muito interessante que fala sobre isso, eu não vou falar aqui, que é Efésios 5, onde Paulo está falando exatamente sobre a unidade da diversidade, mas ele não está falando sobre casamento. Efésios 5 não é um texto que fala sobre casamento. Efésios 5 é um texto que fala sobre a igreja. Por isso a gente precisa perceber algumas coisas interessantes nesse texto. Eu já começo aqui a finalizar. Para compreendermos o nosso chamado elementar como igreja, para a gente não ficar perdido, achando que está fazendo coisas que Deus abençoa, quando na verdade não é aquilo que Ele pediu. Desconsiderar a unidade é menosprezar a cruz de Cristo. Vou dizer de novo, para talvez deixar você sem dormir, assim como eu fiquei sem dormir há algum tempo. Desconsiderar a unidade da igreja é menosprezar a cruz de Cristo. Jesus morreu para que nós fôssemos um. Para que quando fôssemos um, o mundo cresce nele. Contudo, de forma global, nós somos uma família, mas somos uma família um tanto quanto dividida. Eu não sei se você já parou para fazer essa reflexão, mas é interessante percebermos que a religião cristã é talvez a religião mais dividida do mundo. Já parou para perceber a quantidade de ramificação que tem? Se a gente for só no nível protestante, você vai ter um monte de igreja. E quanto mais tem, mais abre. Inclusive, algumas com nome estranho, como Onda Dura, por exemplo. Quanto mais tem, mais abre. Se você for abrir o leque cristã entre católicos, ortodoxos, enfim, meu irmão, é fácil a gente chegar à conclusão de que a religião cristã talvez seja uma das mais divididas do mundo. Jesus ordena que sejamos unidos e diz que exercemos impacto sobre o mundo quando nos tornamos um, mas parece que a gente não entendeu isso. Você já pensou, pastor Francis Chan faz essa alerta e eu queria muito descer isso sobre vocês. Você já pensou como as pessoas de fora da igreja, as pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que, talvez aquele cara que nunca entrou na igreja, ou de repente entrou quando era criança, não tem na memória ainda como era. As pessoas de fora da igreja, quando entram na igreja, veem a igreja, você já parou para pensar?
quando você senta para explicar que a Assembleia de Deus, a Universal, mais a Onda Dura e a Getsema, é tudo uma coisa só? Você consegue entender a cabeça de alguém que não é crente, como é que ele lê isso? Não sei se você já parou para se refletir sobre isso. Um não crente tentando entender todas as diferenças denominacionais. Uma pode saia, a outra não pode usar calça. Aí uma pode tatuagem, mas a outra não pode. Uma pode boné, mas a outra não pode. Mas é tudo uma coisa só, que é igual, mas são diferentes. Mas é tudo cristão? É crente? É crente. Mas um pode, outro não pode. A gente está tão crente, cristianizado, que a gente está nesse lugar. Meu convite é para que você saia desse lugar e vá, quase que, talvez empreendedores vão dizer, a experiência do usuário. Vá para o outro lugar. Se coloque na outra posição. E tenta entender isso que eu estou falando. É uma loucura. Por mais que até certo ponto isso seja saudável, porque as denominações nutrem saudabilidade entre si, o que eu estou falando aqui é algo mais profundo. É o fato de que Deus não vê denominação, Deus vê a sua igreja. O seu chamado é para a sua igreja. E a sua igreja, por mais que traduza de forma muito santa e saudável elementos do seu costume, vivem uma realidade global de divisão e não de unidade. E talvez, achando-se no lugar de detentores de toda a razão, nós nos esquecemos do fato, irmãos, de que é maravilhoso ter banda no culto. É maravilhoso ter um microfone para a gente poder se esgoelar. É maravilhoso ter ar-condicionado. É maravilhoso ter prédio. Esse prédio é lindíssimo, o pastor estava falando aqui. É maravilhoso. Mas Deus não pediu que a gente tivesse nada disso. Ele pediu que a gente fosse um. Logo, se essas coisas não contribuem para a unidade da igreja, não faz sentido. Se essas coisas não corroboram para que a gente seja um de verdade, a gente vive uma mentira. Isso é tão importante que no decálogo isso está na cara, porque Jesus resume o decálogo, resume toda a lei em ame a Deus sobre todas as coisas. E aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, sobre seus achismos, sobre qualquer coisa, indubitavelmente ele vai amar o próximo como a si mesmo. Isso é um mandamento. Então, olha como a igreja está estabelecida em cima de quase que um comissionamento de Jesus a ser um. Que imagem de Deus a igreja global está mostrando para o mundo? É interessante a gente falar isso pós um período de eleição, né? Que imagem a igreja está refletindo de Deus para o mundo caído? Se Jesus ora ao Pai dizendo que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviastes, uma igreja que não vive a unidade perfeita, qual é a revelação de Deus para o mundo que ela revela? Você está entendendo? Qual é a revelação de Deus para a comunidade, para a realidade de Macaé, se a comunidade Getsemane não abraçar o chamado missional de Deus? Olha o que eu disse, o chamado missional de Deus de ser uma igreja. Atos 2, você não vai perceber uma igreja muito preocupada em sair espalhando a pregação do evangelho, isso acontece depois, mas Atos 2, eles se preocupam em viver a unidade. E é vivendo a unidade que Deus ia acrescentando aos que iam sendo salvos. Então, o que a comunidade, a sociedade dessa cidade vai compreender de Deus na forma como você vive a igreja em unidade? Você está entendendo? Temos pastores levantados essa noite. Você não faz ideia do que é ser um pastor. Talvez faça, mas talvez profundamente você não faça. A quantidade de noite que não dorme, a quantidade de gente que a gente fica pensando, tem um meme que foi muito famoso na internet,
do pastor tomando café, pensando mil coisas ao mesmo tempo. Você já viu? Quem já viu esse vídeo aí? A irmã fulana tem que tomar café, mas a escola, a conta da igreja, a cabeça do pastor não para. Não, eu ia falar um negócio, não posso falar. Era de mim, mas não posso falar ainda. A cabeça do pastor não para. Deus está levantando novos pastores aqui hoje para poder conduzir o seu povo. Você imagina o desafio de liderar um grupo de pessoas que decidiu, eu nem estou dizendo que é o seu caso, mas um grupo de pessoas que decidiu viver aquilo que acha. Não, eu acho que a igreja tem que ser assim, então vamos viver isso aqui. Aí o outro, não, eu acho que a parede tem que ser lilás, então vamos pintar de lilás. Não, o teto tem que ser rosa, vamos pintar de rosa. Você imagina a loucura? É como se de alguma forma esse texto lembrasse a nós a nossa maior responsabilidade como membros do corpo de Cristo. E a nossa maior responsabilidade como membros do corpo de Cristo é aceitar de forma pacífica os irmãos que estão ao nosso redor, porque Deus não nos chamou a nós de forma individual. Deus nos chamou como comunidade, para refletir o mundo, a comunidade de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas é um só. Do lado de fora, você vai ver o preto que não gosta do branco, mas na igreja, o preto ama o branco e o branco ama o preto. Do lado de fora, um torce para um time e mata o outro do outro time. Do lado de dentro, um torce para um time, mas beija e abraça com ósculo santo aquele do outro time. Não importa se um gosta de vermelho, o outro gosta de azul, a gente caminha junto e de vez em quando vai ter um treme-chão, de vez em quando a coisa vai tremer, a gente senta, toma um café, se tiver difícil, vem um outro, intermedia o processo, daqui a pouco está todo mundo chorando, tomando ceia junto, me perdoa e eu te perdoo. A igreja é uma comunidade terapêutica, dada por Deus para poder curar as mazelas da cidade, mas isso só acontece quando a gente vive a unidade perfeita. Existe uma gama de pessoas nessa cidade que foi excluída socialmente de N contextos, que precisam entrar aqui e conhecer o amor de Deus que não os julga, que não os condena, mas o abraça e o aceita. Ele vai fazer isso na forma como Ele vê isso em você, igreja. Por isso eu vim hoje aqui, essa noite, para pregar sobre unidade. Ninguém me pediu para pregar sobre isso. Mas eu vim aqui dizer que esse é o maior chamado que a igreja tem. Nós alcançamos a salvação em Jesus, não pagamos nada por isso, foi de graça. Num abrir e piscar de olhos estaremos com Ele para sempre. Logo, logo isso vai acontecer. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tivemos a nossa natureza modificada e agora temos a natureza de Deus em nós. A gente vive o céu na terra, irmão. É maravilhoso ser um filho de Deus. Mas também temos uma responsabilidade missional em anunciar a forma como Jesus se move. Jesus se move através da unidade da igreja. Não há mais protagonistas. Não há mais protagonistas. Todos somos coadjuvantes. O único protagonista é o cabeça da igreja, é Jesus Cristo. Por isso nós recebemos um chamado. E eu queria muito que você, essa noite, abraçasse o seu chamado como membro integrante da família de Deus. Para finalizar a minha pregação, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Vinte e 27 e 28. Paulo está dando algumas recomendações a uma igreja que é top. Tinha falhas, mas é uma igreja top. E o Paulo está dando algumas recomendações para ela. E ele diz no versículo 27: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo.
ele enche a bola dos filipenses, ele fala que a igreja é maravilhosa, a igreja sustentou financeiramente Paulo, a igreja de Filipos ajudou o ministério de Paulo com dinheiro, Paulo plantou a igreja em Filipos, segue viagem, 10 anos sem ver a igreja, durante 10 anos a igreja sustenta financeiramente o ministério de Paulo. Depois de 10 anos, Paulo manda uma carta para a igreja de Filipos dizendo: olha aqui, obrigado por tudo que vocês fizeram, mas o mais importante é que vocês vivam a comunidade de maneira digna das boas novas. É como se ele estivesse dizendo: a coisa mais importante é que vocês sejam crentes de verdade na igreja. É que vocês vivam o evangelho, mas vivam ele à vera na comunidade. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e o quê? Unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando como? Lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. É impossível viver a vontade de Deus sem que nós abracemos o nosso chamado coletivo. O propósito da igreja é de viver a unidade perfeita com Deus. E isso só acontece quando você ama o irmão que está do seu lado. Não de forma pejorativa. Não no meio de uma canção no domingo. Eu sou um com você no amor. Não é disso que eu estou falando. Isso é maravilhoso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser um com seu irmão no dia da treta. No dia que o bicho pegar. No dia que não vou para a igreja hoje porque... No dia que o bicho pegar. É nesse dia que o Paulo está dizendo: olha, que vocês sejam um. No dia que alguém que vendeu Rinodê não pagou, vou para a igreja hoje porque o que vendeu... Nesse dia, lembra do que o Paulo está dizendo. No dia que o pastor der um direcionamento, você achar: eu acho que a gente deveria fazer de outro jeito. Lembra desse texto, irmão. Não lembra desse texto por conta do pastor Gessé. Lembra desse texto porque esse é o propósito e o fundamento pelo qual você está aqui. Nós somos amados. A palavra de Deus diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Alguém pode amar você hoje pelo que você tem, amanhã deixa de amar você, depois você volta a ter, essa pessoa volta a amar você. Deus amou você quando você não tinha nada. Você era pecador, imundo, com a natureza pecadora. Te fez um filho amado, te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e te deu uma missão. Qual é essa missão? Qual é o legado? Qual é o jugo? Jesus vai dizer: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Qual é o jugo? Sejam um. Sejam um assim de uma forma profunda. Seja um, mesmo que isso te custe. Esteja pronto para abrir mão de suas mais profundas convicções. Sempre foi assim, eu acho que é assim, porque eu creio que é assim, porque eu aprendi assim. Bom, talvez você deva ser convocado a estar disposto a abrir mão das suas convicções para caminhar com o irmão que está do seu lado. Porque é disso que a gente fala quando a gente está falando de viver igreja. Alguém que nunca viveu a comunidade olha para a igreja e acredita que nós temos a insígnia de perfeitos. Então, quando alguém vacila, o crente, e é crente, hein? Por quê? Porque as pessoas de fora abraçaram um conceito de que nós somos perfeitos. E é bem verdade que biblicamente nós estamos em processo de perfeição. Mas, meu irmão, a gente não é perfeito. A gente precisa da graça de Deus. E isso só mostra duas coisas para nós. Primeiro, que nós somos falhos, estamos em processo de amadurecimento. E em segundo, que a gente só amadurece sendo a igreja que Jesus nos chamou para ser. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e quero orar junto com você. Quero orar junto com você porque
a perspectiva de unidade da igreja precisa despertar em nós um quê de temor. A gente usa uma frase muito interessante na nossa igreja: nós não estamos brincando de ser igreja. E não estamos mesmo. E eu acredito que vocês de igual forma. A gente não tem tempo para gastar de brincar. Do que eu vivi, não tem mais tempo para brincar. É uma doação plena, completa. Mas eu só estou falando isso porque é essa a perspectiva que Deus espera dos seus. Que a gente abrace a missão que o próprio Jesus nos deu. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Essa é a grande comissão dada pelo próprio Deus através do seu Filho para a igreja. Mas é impossível a igreja refletir ao mundo uma nova perspectiva de amor se ela não se ama. É impossível a igreja refletir ao mundo uma nova perspectiva de respeito se ela não se respeita. É impossível a igreja imprimir para o mundo uma nova perspectiva de fidelidade matrimonial se não há fidelidade matrimonial. Então nós somos convocados pela eternidade da Trindade a ser um reflexo da comunidade de Deus para o mundo, sendo um, para a glória de Deus. Isso vai te levar a abrir mão de muitas coisas. E considere isso maturidade espiritual. Eu estava vendo o apóstolo passando aqui o cajado. E quando eu abro lá minha caixinha de pergunta no Instagram, periodicamente me fazem essa pergunta. Eu nem sei porquê, mas me fazem: qual é o seu maior sonho? E houve o tempo que eu, imaturamente, pensava: meu maior sonho é, sei lá, ter uma igreja para 8 mil, 10 mil. Meu maior sonho é ter a maior igreja do Rio de Janeiro. Sabe qual é o meu maior sonho hoje? E eu não estou brincando, é de verdade. É terminar a carreira e ser fiel até o fim. Porque começar a corrida, todo mundo começa, meu irmão. Mas aqueles que o próprio Deus elegeu viverão a plenitude da graça de Deus, vivendo a comunidade de Deus até o fim. Nós não somos chamados por Deus para viver uma corrida de 100 metros, um tiro curto. É uma maratona. De vez em quando alguém vai cair do lado. Você precisa estender a sua mão para levantar. De vez em quando você vai cansar. Alguém vai dar um copo de água para você. Essa é a beleza da igreja. Alguém de fora, olha, eu preciso de alívio, e você vai poder dizer: olha, vem para a comunidade que eu faço parte, porque ali nós ajudamos uns aos outros, carregamos os fardos uns dos outros. É isso que revela ao mundo que Jesus é o Messias. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos essa noite. Nossa vida não está edificada em nós mesmos, nos nossos pressupostos, nos nossos achismos. Nossa vida está edificada na pedra angular que é o Senhor. A tua palavra diz que essa pedra ela foi rejeitada pelos edificadores, mas nós, indignos, tivemos a grata oportunidade de ser feitos filhos de Deus e família de Deus. Por isso te pedimos essa noite, Pai, que seja uma noite de renovo de missão, de renovo de compreensão de chamado na comunidade que estamos essa noite, Batista Getsemane, aqui de Macaé. Que cada membro dessa comunidade, aqueles que estão aqui, aqueles que vão ser alcançados em vídeo, possam se sentir responsáveis pela permanência do Espírito triuno da unidade no meio da igreja. Que eles abandonem o pressuposto de que o pastor faz a igreja. Que eles abandonem o pressuposto de que os líderes fazem a igreja. Porque é a igreja que faz a própria igreja a partir da graça que recebeu. Que cada um dos membros dessa igreja, Pai, possa lançar sobre si mesmos a responsabilidade de abraçar a missão que o Senhor deu, de ser um com o seu irmão, para que o teu nome seja anunciado em 4 cantos dessa cidade. Eu te peço, abre as portas dessa cidade para que o evangelho seja pregado.
Abre as portas de cada casa, de cada instituição, de cada colégio, de faculdade. Abre portas de pregação do Evangelho nessa cidade, para que ao portas se abrirem, possam encontrar nessa comunidade uma unidade que reflete a Trindade em todo lugar onde ela estiver. Abençoe os pastores dessa casa. Abençoe cada membro dessa casa. Que eles se sintam tão responsáveis quanto os pastores, de fazer acontecer aquilo que você deu para nós há mais de 2000 anos atrás, nos comissionando para uma comissão que é muito grande. Abençoe cada um deles, Senhor. Que eles sejam abençoados, encorajados, e que nos dias mais difíceis, nos dias de choro amargo e de tristeza profunda, eles saibam que eles não precisam passar sozinhos por esse processo, porque eles têm a comunidade de Jesus, que é a igreja, para caminhar junto com eles. Nós te pedimos, te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte Jesus. Amém.